A lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito é uma lei vinda de Deus e abrange todo o universo. É a lei responsável por promover os acertos das dívidas do nosso passado, o acerto dos maus atos que cometemos nesta ou em outra existência. A lei de causa e efeito é a lei de ajuste, que nos coloca como responsáveis por nossos erros e acertos. Ela nos possibilita o exercer do livre-arbítrio, ou seja, é através da lei de causa e efeito que tomamos a consciência dos nossos atos e da necessidade de buscar o melhoramento próprio. A partir do conhecimento da lei de causa e efeito, ficamos cientes que nossas ações geram consequências das quais não podemos fugir. Estas consequências serão boas ou ruins, dependendo única e exclusivamente das escolhas que fazemos a cada nova etapa, a cada novo ciclo, a cada existência na matéria. Tudo o que pensamos, exteriorizamos e fazemos trará consequências em nossas vidas. A lei de causa e efeito é a lei da justiça divina que rege a existência de todos nós. Ela nos difere dos animais, que são regidos pelo instinto, por serem ainda espíritos em um estado de evolução aquém dos seres humanos. Todos os espíritos, quando são trazidos para o planeta Terra, passam por fases de adaptação. Quando estão na fase mineral, os espíritos iniciam o processo de adaptação no que diz respeito à atmosfera do planeta, ao dia e à noite, calor e frio, e nele permanecem por centenas de anos até atingir uma etapa adiante, a fase vegetal. Na fase vegetal, os espíritos então passarão pela experiência do crescimento, da troca de fluidos e dos movimentos que experimentarão com o desabrochar e com as modificações do clima. Completada essa etapa, inicia-se a fase animal, onde então os espíritos terão o primeiro contato com a força, o crescimento de seus corpos, a movimentação dos músculos e, por fim, o instinto. Os instintos de defesa e de sobrevivência são o último estágio antes do desabrochar dos sentimentos que podemos inclusive perceber em alguns animais mais próximos aos homens, sendo mais perceptível nos mamíferos. Muitos séculos são necessários para que o espírito, então, esteja apto para adentrar no último estágio evolutivo do planeta Terra, que é a fase hominal. É nesta fase, então, que nasce a inteligência. Inicia-se a capacidade de tomada de decisões, a capacidade de escolher o que deseja para si e para os que o cercam. E assim, então, com o uso do livre-arbítrio, começa-se a gerar a bagagem espiritual que cada um carrega, e através do balanço de cada uma das existências, inicia-se o processo de karma. A lei de ação e reação, ou causa e efeito, nos permite optar sobre como desejamos viver, sobre o que desejamos fazer e sobre como será nosso futuro, gerando assim o karma. Já o karma não nos permite mais escolhas sobre o que se passou, nos atirando inevitavelmente a vivenciar as consequências dos atos de outrora. Passamos a compreender então que tudo o que vivenciamos tem uma causa gerada no passado através de nossas escolhas. O homem é responsável por tudo que faz e responderá consequentemente por tudo isso também. Palavras e atos são minuciosamente importantes. Tudo conta, nada escapa. O que se faz aos outros, sejam eles quem forem, e a si mesmos, em qualquer época da vida. Somos livres para tomar decisões e agir, porém, somos escravos das nossas escolhas. A lei de causa e efeito é o que determina a movimentação de cada uma de nossas existências. Sendo a lei de causa e efeito uma lei totalmente moral, é ela quem permite o crescimento e o aprimoramento moral e espiritual dos indivíduos. Agimos livremente, fazendo valer o direito de exercer o nosso livre-arbítrio, mas não podemos nos esquecer jamais que tudo o que for feito
vai, inevitavelmente, gerar uma reação. Uma força energética será gerada e lançada no universo, e que, não importando o tempo que vai levar, esta força encontrará meios de retornar até o seu gerador. Na passagem pelas vidas no planeta Terra, a estrada sempre se abrirá em 2 caminhos, todas as vezes que tivermos que tomar uma decisão: o caminho do bem ou o caminho do mal. E este bem é puro e cristalino. Sendo assim, não se pratica o bem quando em algum aspecto o mal estiver presente. Fazer o bem é promover que todos compartilhem deste mesmo bem. Se mesmo por um momento alguém for prejudicado ou exposto ao mal de alguma forma, gerando grandes ou ínfimos resultados, então o bem não está sendo praticado. A colheita sempre será proporcional à semente que foi plantada, não importando se o mal praticado atinge somente quem o praticou, ainda assim é o mal e deverá ser corrigido e eliminado. O destino não é pré-moldado, cada um é responsável pelo seu. Por este motivo, se faz tão necessário adquirir conhecimento para obter discernimento. Deus nos determinou apenas um destino. Para todos os seres, este destino é igual em sua totalidade. Todos temos que evoluir. O aprimoramento e o desenvolvimento moral é o destino que nosso Pai nos determinou. O único destino dos espíritos é caminhar para o progresso. As leis dos homens ainda não se assemelham às leis de Deus, pois estas são muito maiores e abrangem a todos, não importando raça ou credo. Sendo assim, a cada vez que se infringe uma lei divina, aciona-se a lei de causa e efeito, a fim de limpar nossa trajetória espiritual. Sendo nós, os seres humanos, criaturas pensantes, capazes de tomar decisões e adquirir consciência, seremos nós também os responsáveis por determinar o rumo dos acontecimentos. Faz parte da misericórdia divina a possibilidade de tomarmos conhecimento das consequências que nossos atos geraram. Com a consciência de que somos imortais enquanto espíritos, passamos então a compreender melhor que infortúnios enfrentados atualmente podem ter sido gerados há séculos atrás em nossa passagem pela Terra em outras existências, que através da sabedoria divina não temos lembrança do que ocorreu, mas sabemos que algo aconteceu. A sabedoria divina nos protege das lembranças de outras vidas, justamente para que não nos seja tirado os créditos do nosso melhoramento. O amor entre os semelhantes, a compreensão dos erros que foram cometidos e a capacidade de perdão das ofensas deve partir de dentro do coração, do interior de cada espírito, e não ser somente uma meta a ser alcançada. Quantos de nós já não nos deparamos com situações em que há enorme dificuldade de convivência e de aceitação de atitudes e pessoas de um determinado grupo ou em determinada fase da vida? Este é o inconsciente agindo, mostrando que ali há um problema que devemos resolver. Diferenças de outras vidas, divergências ou maldades cometidas no passado, não importando quem as cometeu, importando apenas que já é hora de resolver este porém, já que a vida nos colocou juntos novamente. Imagine se pudéssemos recordar das vidas passadas e dos desafetos que tivemos. Agora imagine se estes desafetos estivessem hoje encarnados conosco, e mais, se fossem estes membros de nossas famílias. Certamente o desconforto criado por estas lembranças acabaria por nos desviar de nossos objetivos. Sendo assim, fica mais fácil a compreensão da bênção divina, que é o esquecimento das vidas passadas. Porém, o que não podemos nos esquecer é que escolhemos a vida que teríamos hoje antes do nosso nascimento. Escolhemos a matéria que teríamos, a cor da pele, o sexo, as dificuldades ou deficiências, a estrutura familiar, as condições de vida, enfim, não nos foram dadas essas condições aleatoriamente, mas sim o poder de escolha destas, que são as que julgamos facilitadoras
ou melhor, aproveitáveis para a limpeza do nosso karma. Tendo então esta consciência, podemos dizer que não somos de forma alguma reféns ou vítimas de nossas condições nessa existência. E não somente as religiões espíritas ou espiritualistas é que nos trazem a luz deste esclarecimento. A própria Bíblia nos traz diversos exemplos da lei de ação e reação, como por exemplo, quando Jesus disse que cada um receberá de acordo com suas obras. E são nas diferenças, nas deficiências e nas dificuldades que cada um atravessa que podemos dizer que estão os instrumentos divinos que nos possibilitam a limpeza de nossa trajetória em nossas encarnações. Assim como nos esclareceu Jesus, as cobranças que enfrentamos são baseadas exatamente no mesmo peso e na mesma medida que utilizamos no passado, se não nesta, em outra existência. Isso porque, de forma alguma, uma vicissitude é imposta sem que o indivíduo as tenha cometido. Daí também se explicam os amores e as aversões, as simpatias e antipatias, a complacência e a intolerância aparentemente gratuitas que não raramente vivenciamos. Laços do passado, encontros e desencontros, questões mal resolvidas, tudo retorna. Nada ficará sem correção. Mesmo diante das novas condições de vida, vestidos de um corpo carnal diferente, em outra época, com novos nomes, pertencentes à nova família, os espíritos se reencontram e se reconhecem, pois são ainda os mesmos que animam seus novos envoltórios e continuam exatamente do ponto onde pararam anteriormente. Deus não nos julga. É o próprio ser que faz seu auto-julgamento. Somente os menos equilibrados ainda não se cobram melhoria e apenas vivem até que encontrem amadurecimento e busquem se aprimorar. Em suas reflexões, visando o aprimoramento pessoal, os espíritos sempre se colocam à prova, unicamente para medir seu grau evolutivo ou de adiantamento. E na balança de existências, somos exatamente o que desejamos e escolhemos ser. Somos os únicos e verdadeiros herdeiros de nossas próprias atitudes, e por isso, e para isso, estamos aqui novamente. O momento é agora, nesta existência. A consciência já existe e pulsa incansável na mesma intensidade das batidas do seu coração. Não é mais possível recuar, somente seguir adiante. Afinal, o que se aprende não se esquece, e aquele que evoluiu não regredirá jamais. Na certeza que os espíritos iluminados estão constantemente nos guiando, nos protegendo e nos impulsionando ao progresso, devemos seguir confiantes que haverá o tempo em que as dificuldades serão vencidas finalmente.